Olá a todos, meu nome é Felipe, sou contador da Prefeitura de Assis e nós estamos aqui hoje para falar do segundo quadrimestre de 2020, da execução orçamentária e fiscal. Tá? Pode passar, por favor? Então, essa audiência é em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós vamos apresentar o resultado do segundo quadrimestre, conforme os quadros que vão seguindo. O primeiro quadro, ele traz a receita prevista em confronto com a realizada. A gente vai ter aqui uma noção daquilo que foi previsto para o orçamento de 2020 e aquilo que foi realizado até 31 de agosto de 2020. Lembrando que essas informações são consolidadas. Então, a gente tem aqui a receita da FEMA, a receita da Cisprev e a receita da Prefeitura Municipal de Assis. Então, conforme a gente pode observar, tá, a gente tem uma previsão inicial de receita de R$ 429.700.000, divididos em receitas correntes, que são impostos, taxas e contribuição de melhoria, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, e as receitas de capital, que são as operações de crédito, alienação de bens e transferência de capital. Tá? No segundo quadrimestre de 2020, nós conseguimos uma arrecadação de R$ 285.864.209,60, que corresponde a 66,53% daquilo que foi previsto. Se a gente for fechar um quadro e dividir o ano em 3, que são os quadrimestres, nós teríamos que ter arrecadado até agora 66,67%, algo em torno disso. Então, a gente está quase dentro da meta. Tá? Vale lembrar que a gente passa por uma pandemia, a arrecadação caiu um pouco, então a gente não conseguiu alcançar nesses 2 quadrimestres aquilo que foi previsto na arrecadação. A gente traz mais um quadro para vocês, que é a evolução da receita, que é a comparação da receita de 2020 com a receita de 2019 e 2018. Tá? Então, a gente tem 2018, até o 31 de agosto de 2018, nós tínhamos arrecadado R$ 250.611.358,21. 2019, até o segundo quadrimestre, R$ 261.588.486,05. A gente teve um crescimento de 2018 para 2019 de 4%. 2020, a gente tem uma receita até esse quadrimestre de R$ 285.864.209,60. A gente observa aqui um crescimento de 9%. Porém, esse crescimento é alavancado pelo auxílio financeiro aos municípios de R$ 11.053.071,23, que a gente recebeu até 31 de agosto, que é aquele auxílio da Lei Complementar 173 de 2020, que veio para tentar equilibrar a queda da arrecadação do FPM e do ICMS. A gente tem também, maior do que nos anos anteriores, a operação de crédito, que é o empréstimo feito junto ao Finisa, né, junto à Caixa Econômica Federal, para recapeamento das ruas. Né? Então, esses dois somados dão aproximadamente 17 milhões, que é praticamente os 9% que a gente teve de acréscimo na receita nesse segundo quadrimestre de 2020. Tá? Passado a parte da receita, essa parte da evolução, a gente tem um quadro que traz quais são as principais receitas do município de Assis. O que compõe o bolo de receita do município de Assis. Né? Então, a gente tem lá o IPTU, receita própria, né? Uma das principais fontes de renda do município é o IPTU, fixado para 2020, 33.400.000, arrecadado até o segundo quadrimestre, 25.962.118,75. O imposto de renda retido na fonte, da folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura, da FEMA, do Cisprev, né, de todo o quadro de funcionários, o imposto de renda fica para o município, ele não vai para a União. Então, ele já fica retido na fonte. A previsão de arrecadação de 10.819.000, arrecadado 7.818.863,10. O ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, previsão de 6.100.000, arrecadado 3.204.838,89. O ISS,
previsão de 28.812.600, arrecadado 17.409.595,53. As taxas, a gente tem taxa da vigilância sanitária, taxa de alvará, né, diversas taxas do município, 2.113.700, arrecadado 1.463.795,18. Receita de contribuições, aqui o grosso dessa receita é a contribuição do servidor para o Assisprev, previsto 15.676.100, arrecadado 10.209.524,16. Receita patrimonial, que é a receita do rendimento de aplicação financeira. A gente tem uma previsão de 20.780.592, uma arrecadação de 744.666,95. Aqui a gente tem uma diferença grande do arrecadado para o previsto, porque houve uma mudança na contabilização da receita de rendimento do Assisprev. Ele não é, a volatilidade dos fundos de investimento não é considerado mais receita orçamentária. Então, a gente tem uma previsão de 18 milhões, que é o que se arrecadava nos anos anteriores, em função da volatilidade. E esse ano a gente não registra mais a volatilidade como receita. Receita de serviços, aqui o grosso das receitas de serviço é a da FEMA, que é a arrecadação dos cursos da FEMA, previsto 52.822.604,44, arrecadado 29.823.937,47. Transferências correntes, FPM, ICMS, PVA, as transferências da saúde, da assistência, aqui engloba tudo. R$ 197.320.080,20. Arrecadado até agora R$ 145.947.637,93. Outras receitas correntes, R$ 4.310.065, arrecadado R$ 2.819.170,40. Embaixo a gente tem as demais receitas que compõem o orçamento para chegar no valor de R$ 429.700 e para chegar na arrecadação total, que são as receitas de contribuição de melhoria, que é uma receita pequena, as receitas intra-orçamentárias, que é aquelas que movimentam dentro do próprio orçamento, então a contribuição patronal, o aporte da prefeitura para o instituto, a contribuição que a prefeitura faz todo mês para a FEMA arcar com as despesas da UPA. Então, a gente tem de receita intra-orçamentária uma previsão de R$ 47.994.136,80 e foi arrecadado até agora R$ 30.979.262,14. E as receitas de capital, que são convênios, as operações de crédito, aquilo que é para investimento no município. Dessa forma, mostrando as principais receitas, a gente encerra a parte da receita e passa a analisar agora o demonstrativo da despesa por elemento. Tá? Então, a gente tem aqui um demonstrativo que ele traz a despesa do município. Tá? A gente fez pela despesa liquidada até o segundo quadrimestre de 2020. Então, a despesa por elemento. Então, a gente tem lá rateio pela participação em consórcio público, que é o rateio da parte de pessoal do CIVAP, R$ 2.464.597,08. Aposentadorias, reserva remuneratória e reformas, R$ 19.630.539,21. Pensões, R$ 3.230.819,86. Contratação por tempo determinado, R$ 3.012.335,93. Outros benefícios previdenciários, R$ 1.157.876,76. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 85.621.931,05. Obrigações patronais, R$ 5.387.140,23. Outras despesas variáveis são as horas extras, R$ 1.951.689,24. Sentenças judiciais, R$ 1.188.415,19. Obrigações patronais intra-orçamentárias do município para o Instituto de Previdência, R$ 8.759.086,14. Juros e encargos da dívida, R$ 1.222.751,26. E as outras despesas correntes. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, são as transferências para
diversas entidades do município, 5.020.411,06, transferências a consórcios públicos, 502.976,67, transferências para a UPA, 7.271.091,20, diárias para viagem, 384.377,05, material de consumo, 13.907.595,08, premiações, R$80.000, material de distribuição gratuita, que entra os medicamentos da saúde, também, 3.253.284,82, serviços de consultoria, 10.668,66, serviço de terceiro pessoa física, 2.777.860,45, pessoa física entre estagiários e a frente de trabalho. Serviço de terceiro pessoa jurídica, 41.684.889,84, obrigações tributárias e contribuições, 2.470.760,31, grande parte disso é o PASEP. Outros auxílios financeiros à pessoa física, que é o auxílio do Mais Médicos, 43.262 centavos, sentenças judiciais, 157.733,68, indenizações e restituições, 2.181.437,15, aqui entra a devolução de convênios, e aplicações diretas intraorçamentárias, 11.204.914,85. As despesas de capital, a gente tem despesas de capital com transferência a consórcio público, 5.579,17, obras e instalações, 6.870.624,53, equipamentos e material permanente, 2.819.593,47, aquisição de imóveis, 150.001, e amortização e refinanciamento da dívida, 4.458.630,40, totalizando 238.781.811,96. Só para lembrar que esses dados são consolidados, então Prefeitura, Câmara, a Cisprev e FEMA. E aí da parte da despesa também, a gente não tem muito o que falar, além desse quadro que ele é bem detalhado, né? A gente faz um resumão, então, que é o demonstrativo do resultado orçamentário. Nesse demonstrativo, a gente pega tudo que a gente arrecadou de receita no município até o segundo quadrimestre, 285.864.209,60, e as despesas empenhadas, tudo aquilo que a Prefeitura empenhou de despesa até o segundo quadrimestre, 283.211.095,55. A gente tem um resultado até o segundo quadrimestre superavitário, de 2.653.114,05. Significa que o município arrecadou mais do que ele gastou até o segundo quadrimestre de 2020. Passado a parte de receita e despesa, a gente entra na parte dos índices legais. Tá? Um dos índices legais que a gente tem que respeitar, que está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, é a despesa com pessoal. Então, esse demonstrativo ele vai trazer para a gente qual é o valor da despesa de pessoal e quanto ele significa, qual é o percentual dele diante da receita corrente líquida do município. Então, esse demonstrativo ele pega o ano móvel. Então, a gente tem de setembro de 2019 até agosto de 2020. Ele pega 12 meses fechados. Dentro desses 12 meses, o município apresentou 170.080.832,74 de despesa com pessoal. Obteve uma receita corrente líquida de 345.185.489,07. Significa que a despesa com pessoal representou 49,27% da receita corrente líquida. A Lei de Responsabilidade Fiscal nos dá dois limites. O de 54%, que é o topo ali, a gente não pode passar desse valor, e o 51,3%, que seria o limite prudencial. Então, a gente pode observar nesse quadro
que o município de Assis ele se enquadra dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está com 49,27. O próximo índice que a gente tem que observar é do demonstrativo da receita líquida de impostos da despesa própria com saúde. Tá? A Constituição Federal diz que nós temos que aplicar no mínimo 15% da receita de impostos e transferência de impostos na saúde. Tá? A gente consegue observar nesse quadro que o município de Assis aplicou, até o segundo quadrimestre de 2020, 25,97% em saúde, algo bem acima daquilo que é previsto na Constituição. Além do quadro da saúde, a gente tem o quadro do ensino. A Constituição também prevê que a gente tem que aplicar um mínimo de 25% na educação. Tanto os 15% quanto os 25% tem que ser atingido dentro do ano. Então, ao final de 2020, a saúde tem que ter aplicado mais do que 15% e a educação mais do que 25%. A saúde, a gente sempre tem uma aplicação bem maior do que os 15%, então isso ocorre durante o ano. Já na educação, se a gente observar em anos anteriores, no decorrer do ano, a gente não consegue aplicar os 25%. Ele vai aumentando conforme o ano vai passando. Por quê? A arrecadação do primeiro quadrimestre é muito grande. A gente tem IPVA, a gente tem a primeira parcela do IPTU. Então, esse valor ele vai se equalizando para chegar ao final do ano aplicando um mínimo de 25%. No segundo quadrimestre de 2020, a gente tem uma aplicação de 23,66% na educação. Tá? Ela está um pouco abaixo daquilo que a Constituição prevê, mas esse valor, até o final do ano, ele consegue ser equalizado. A gente vai aplicar aí algo em torno de 26% em educação no final do ano. Lembrando que a gente tem férias de professores, a gente tem 13º, tudo mais, que aumenta a despesa da educação. A gente tem também os índices do Fundeb, né? O Fundeb tem receita própria. A gente monta um quadrinho para demonstrar de que forma o Fundeb tem a sua receita arrecadada. Então, o Fundeb, ele já vem retido nas transferências do FPM, do ITR, da Lei Candir, do ICMS, PVA, IPI, exportação. Então, daquilo que vem do FPM, do ICMS, 20% já fica retido para o Fundeb. Tá? Isso vai para um fundo nacional e depois retorna para o município conforme o número de matrícula, tem todo um regramento do Fundeb. Tá? Então, o município de Assis, até o segundo quadrimestre de 2020, teve uma retenção de 15.183.741,72. E teve uma arrecadação do Fundeb de 30.272.946,10. Então, o Fundeb, para a gente, ele traz um ganho. Tá? A gente tem retido 15 milhões e recebe 30. Então, a gente tem um ganho de 15 milhões com o Fundeb ainda. E desse valor, até o segundo quadrimestre, 22.205.852,65 foi aplicado na folha de pagamento do magistério, que é os 60%, que todo mundo fala, que é o magistério, é o professor em sala de aula, é o diretor, o supervisor, né? Que corresponde a 73,35% da arrecadação. As demais despesas que envolvem pessoal de apoio, manutenção de escola, né, tudo que envolve o ensino também, foi gasto 4.777.229,83, corresponde a 15,78%. Nós aplicamos, de tudo que veio do Fundeb até o momento, 89,13%. A gente tem uma reserva aí de aproximadamente 3 milhões, que é para pagamento do 13º dos professores e rescisão daqueles professores temporários. Então, todo ano a gente tem uma reserva do Fundeb para chegar ao final do ano, poder arcar com o 13º, poder arcar com as despesas de férias e tudo mais, né, para haver um equilíbrio entre receita e despesa. Pode passar? Passado os índices, né, passado a parte do Fundeb, a gente tem outro demonstrativo que é importante para a administração pública, que é o resultado primário. Tá? A finalidade e o conceito do resultado primário é indicar se os níveis de gastos do município comportam
se a receita comporta os níveis de gasto do município. Tá? Ao final do cálculo do resultado primário, a gente tem que ter uma sobra, tá? Que demonstra que o município tem saúde financeira, ele tem condições de arcar com as suas despesas e até mesmo com as suas dívidas que estão parceladas. Tá? Então, a gente tem as receitas primárias correntes, impostos, taxas e contribuição de melhoria, receita de contribuições, receita patrimonial. A receita patrimonial é líquida, que a gente tira a receita de aplicação financeira, transferências correntes, demais receitas correntes, e as receitas primárias de capital e as deduções da receita. Totaliza de receita primária R$ 247.740.888,36. Da mesma forma, a gente tem as despesas primárias, correntes e de capital, que totalizam R$ 205.965.338,11. E a gente traz ali embaixo o resultado primário, que é de R$ 41.775.550,25. Então, esse demonstrativo ele traz para a gente um parâmetro da condição financeira do município. E está demonstrado que a gente tem uma sobra, comparando receita primária com despesa primária, a gente tem uma saúde financeira nesse momento. Passado todos os dados, né, receita, despesa, índices, a gente traz um resumo para a gente gravar bem qual a situação do município nesse momento. Nesse resumo, a gente tem a arrecadação da receita, né, o empenhamento da despesa, né, compara o previsto com o atingido até o momento, né, e a diferença, o que falta a gente arrecadar, o que falta a gente empenhar, né, o que tem de... Se existe superávit ou déficit financeiro, a gente já viu que a gente tem um superávit financeiro de R$ 2.653.114,05. Traz ali o índice de pessoal, tá? O limite é 54%, a gente tem 49,27%, a gente está com 4,73% até chegar ao limite máximo. O índice da saúde, que é de 15%, a gente atingiu 25,97%, está um pouco acima. O índice da educação, que é de 25%, a gente atingiu até agora 23,66%, está um pouco abaixo, mas esse índice será alcançado até o final do exercício. E é isso, né? Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade dada pela Câmara, ao pessoal do apoio e ao pessoal da TV Câmara. Né? Eu quero dizer que essa apresentação vai ficar disponível no site da Prefeitura, tá? Junto com o vídeo. Tá? Então, quem quiser ver planilha, quem quiser ver um pouco mais detalhado, tem essa apresentação disponível, vai ficar à disposição da população. Então, muito obrigado.